Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. Hoje vamos falar da vibração de um planeta e de um planeta que simboliza a grande dignidade do homem, aquilo que o homem atingiu como ser divino, que é o poder da sua mente, que é o poder da sua comunicação, que é o poder da sua autoexpressão, que é o poder de pôr em relação coisas aparentemente desconectadas que pela sua mente ele é capaz de religar. Obviamente que isto é um mistério. Eu lembro-me que nos anos 70, quando eu comecei a estudar astrologia e vivia num meio muito intelectual, de pessoas muito céticas e muito arrogantes mentalmente e muito, digamos, muito longe de tudo o que seja pensamento esotérico e espiritual. E as pessoas brincavam comigo a dizer que fazer astrologia, chamavam-me uma bruxinha, diziam os teus bruxinhos eram os meus alunos e tal. Eu lembro-me desse tempo. E lembro-me de dizer e de pensar que realmente para se dimensionar o oculto não é preciso imaginar bruxas a cavalos e vassouras como os contos infantis. Para dimensionar o oculto basta abrir a boca. Abrir a boca e pronunciar alguma coisa inteligente. O Gênesis, no início do Antigo Testamento, os primeiros versículos do Gênesis, eles ensinam, começam assim de resto, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Eu considero que a presença do Espírito de Deus e da dimensão divina no ser humano identifica-se com o poder da palavra. A palavra é oculta, a palavra é invisível e a palavra é poderosíssima. E a palavra tem poder de despertar em vocês memórias de totalidade, memórias arquetípicas do princípio do mundo. Tem poder de criar impérios, tem poder de destruir situações, de criar intrigas, de manipulações psíquicas de todas as naturezas. No entanto, ela é invisível, no entanto, ela não é material. Ora, nós hoje vamos falar disso tudo, vamos falar da palavra, mas quem suporta a palavra como expressão cósmica é o planeta Mercúrio. Mercúrio é o planeta que a astrologia chama de mente inferior. Para se diferenciar do Urano, que é o planeta que a astrologia chama de mente superior. Portanto, há dois tipos de vibração mental, para não dizer que há mais tipos de vibração mental, como eu vos vou explicar. Mas antes de começarmos por aí, pelo Mercúrio, hoje é a aula de Mercúrio, eu queria abordar os elementos. Portanto, antes de tudo isso, vamos aos elementos e vamos ao ar e vamos ao éter, que são os elementos mais subtis, os elementos invisíveis, que são exatamente aqueles que suportam o som, que suportam a vibração. E a vibração é algo que soa e que ressoa, como diz Alice Bailey. E a vibração é que leva à palavra. E é que leva à música. E é que leva àquilo que os nossos ouvidos ouvem e entendem. E tudo isso é mergulhar no mistério da criação.
Eu penso que um dos equívocos da sociedade contemporânea, entre muitíssimos, ou da cultura produzida por esta sociedade, é banalizarem a vida. Tudo é banal, tudo é normal, tudo é óbvio. Não é, tudo é misterioso. E temos que voltar a recuperar a consciência do mistério. Temos que voltar a recuperar a consciência do oculto. Temos que voltar a recuperar a percepção do invisível. Porque aí é que se joga o reverso da matéria, o reverso daquilo que os nossos sentidos veem, mas que é tão real como aquilo que eles não veem. E a mente é a expressão disso. Eu lembro-me que, quando comecei a estudar os filósofos materialistas do século XIX, não é? E o Engels e aqueles todos, e por aí fora, eu pensava como é possível seres terem levado uma vida inteira a afirmar que o oculto não existe, que a dimensão oculta não existe, tudo é material, quando eles estavam a usar uma caneta para escrever sinais e grafismos absurdos. Se a gente olhar para letras que não conhece, são grafismos absurdos. Eles vão buscar grafismos absurdos, que são realmente letras, e verbalizam coisas na matéria, com sinais, para provar que a dimensão oculta não existe, quando eles estão exatamente a testemunhar a dimensão oculta, que é porem no papel umas coisas que depois nos revelam outras, que não estão lá. É óbvio que escrever é misterioso e é oculto. É óbvio que ler é misterioso e é oculto. É oculto é lá os grafismos que a gente põe para ler. Agora, o que a gente percebe da leitura não está lá. Portanto, nós vivemos a cada momento mergulhados nessa dimensão inteligente, invisível e oculta do mundo. Eu diria que a primeira pedra dessa evidência, se assim se pode dizer, é Mercúrio. É o planeta que nos ensina o que é a primeira forma de relação mental e de verbalização. Portanto, vamos um bocadinho atrás. Eu lembro-me, eu preparei esta conferência, esta aula, no ano passado, para ir falar a Monsaraz, no Alentejo, numa semana cultural de Monsaraz, chamava Monsaraz Museu Aberto. Eu fui lá falar do poder da palavra e fiz uma apresentação dos elementos, porque eram pessoas que não tinham nenhuma noção da astrologia, e antes de entrar diretamente em Mercúrio, eu achei que devia começar por uma abordagem dos elementos e fundamentalmente do ar, para eles perceberem que o ar não é apenas algo de que se fala e que não se sabe o que é. O ar suporta muita informação. O ar suporta toda a informação. Suporta toda a espécie de frequências vibratórias que, por sua vez, passam e comunicam tudo, não é? Quando eu estou a falar para o Brasil, quem é que transporta? A minha voz, que se ouve lá do outro lado do telefone. Não é fios por cima do oceano. Portanto, o ar é misterioso também. Ele é condutor. O éter, que é mais subtil que o ar, que é o elemento unificador de todos os elementos, ele faz a ligação de tudo o que é vivo. Nós comunicamos com as plantas através do éter. Nós sentimos as plantas, porque elas têm também um corpo etérico, e nós também, é pela vibração do éter que nós sentimos as plantas, por exemplo. Porque elas estão mergulhadas no mesmo éter em que nós estamos mergulhados. Portanto, vamos então começar. O fogo, a terra, o ar e a água são princípios vitais. Interagem no universo para que tudo se manifeste, inclusive a própria vida. Porque foi exatamente através da água e do fogo, que é o sol na água, que a vida aconteceu na Terra. O milagre da vida aconteceu na matéria. Os elementos são forças dinâmicas com poder de transformar a sua energia. Cada elemento tem qualidades próprias que resultam da sua específica frequência de vibração. Eles vibram em níveis diferentes e assim o que eles exprimem são coisas diferentes. A interação dos 4 elementos altera a frequência das suas vibrações. Dessa alteração nascem todas as circunstâncias, não só físicas como psíquicas. E agora vamos aqui buscar o elemento ar, uma fotografia do Alexandre, que eu acho muito bonita.
Os ensinamentos orientais têm ainda em conta o éter, que é o quinto elemento, que expressa o princípio divino. Por estar na origem dos outros quatro, não é particularmente referenciado, pois considera-se sempre presente. O éter manifesta-se como o médium, o elemento de ligação de toda a realidade, de toda a vida. É o campo vibratório que permite aos outros elementos interagirem, sustém e suporta os outros quatro. Vou buscar esta fotografia. Isto é ar e é éter também, é o que vocês quiserem, mas é de facto a dimensão mais subtil da nossa realidade. O ar simboliza o poder do relacionamento. Aqui entramos já na mente. A mente identifica-se com ar, com o elemento ar. A mente e a palavra, tudo isso se identifica com o ar. O lado mental reflexivo da personalidade. Estamos a começar a chegar a Mercúrio. O ar é a própria essência da comunicação. O ar é o elemento que transporta o conhecimento, exprime-se pela palavra escrita ou oral. O ar é para cada ser humano a força da sua mente e a sua via de libertação. Nós identificamos com o ar e é engraçado que Urano, que é a mente superior, que é a mente com a frequência mais alta, quando nós não nos sentimos livres, uma das manifestações até físicas é falta de ar. Eu tenho falta de ar, eu não respiro bem. Isso significa que eu não estou a saber comunicar-me bem. As doenças do ar são as doenças ligadas aos pulmões, que são as vias respiratórias. São fundamentalmente, por exemplo, a asma. A asma é uma doença de incomunicabilidade. Vocês vão dizer, mas como? Então, mas eles não exprimem, não falam, não dizem coisas, mas eles não se exprimem por inteiro. Eles não se comunicam ao nível mais profundo. E então essa dificuldade de exprimirem o que sentem e não sentirem que os outros os sentem, isso vai acumulando mal-estar e há uma altura que há falta de ar. Eu não me comunico. A falta de ar é a ausência de comunicação. A tuberculose é uma doença dos pulmões, é uma doença que também alastrou muito num tempo, no século XIX, as senhoras eram tuberculosas, estavam em casa, não comunicavam, não viam pessoas, estavam fechadas ali e havia uma ausência de comunicação mais profunda. Portanto, o ar, a comunicação, o pôr em relação, tudo isso faz circular a vida. E quando a vida não circula, o que é que acontece? Começamos a morrer, não é? Novamente o ar. Podemos considerar 3 tipos de atividade mental. A mente inconsciente corresponde às experiências anteriores, ainda não integradas pela consciência, mas registadas interiormente na memória das células. Podem ser apreendidas por hipnose. Temos, por exemplo, as terapias de regressão. Portanto, tudo o que as nossas células sabem, mas não está na consciência, mas quando as pessoas entram em alfa, portanto, quando a mente inferior começa a baixar a frequência e entram num outro registro vibratório mais profundo, as células começam a lembrar-se e começam a produzir imagens e produzir percepções e produzir situações e produzir factos e produzir como os sonhos também produzem. Nós podemos chamar isso a mente inconsciente, porque obviamente que é a mente que está ali. Aquilo não são coisas caóticas, às vezes os sonhos são um bocado caóticos, por qualquer razão, que é da nossa desorganização interior, mas em princípio as imagens podem até não ser nada caóticas. Nós temos os sonhos de totalidade, que fala o Jung, que são sonhos de sabedoria, sonhos que nos trazem informação arquetípica. Tudo isso tem a ver com a nossa mente inconsciente e depois com a nossa mente supraconsciente. Essa arquetípica eu diria que está mais ligada à mente supraconsciente. A inconsciente é que está mais ligada aos traumas, ou aos medos, ou àquilo que nós não entendemos do passado e que bloqueou as experiências. Mas o registro mental da experiência ficou lá. E essa é a tal mente inconsciente, que nós devíamos despertar e libertar e trazer para a consciência. Para quê? Para sairmos desse peso de memória presa que nos reduz muito mais do que nós imaginamos.
pessoas têm mais memória presa que outra, e isso vê-se nos temas astrológicos, quando as pessoas têm planetas nas casas de água, que são casas de memória. Esses planetas vêm presos a memórias do passado. Memórias de infância, se for a casa 4, memórias de rejeição da morte ou rejeição da vida, que é a mesma coisa que é a casa 8, ou memórias ou planetas bloqueados em termos emocionais para não repetir coisas erradas e que vêm para se converter e para se reencontrar em dimensões mais profundas, que é a casa 12. De qualquer maneira, tudo isso são casas kármicas, tudo isso são cargas muito condicionadas, casas e planetas, pela tal memória inconsciente. E agora chegamos ao Mercúrio. Eu ia dizer ao nosso Mercúrio porque é a aula de hoje, não é? Mais propriamente. Portanto, a mente consciente ou racional que podemos identificar com o planeta Mercúrio. Aqui. E então agora vou-vos falar um bocadinho do Mercúrio. Vamos ficar nesta imagem, ou podemos até ficar, se quiserem, nesta imagem, que é o Mercúrio em todos os signos. Mercúrio é uma frequência específica, invisível e material, altamente misteriosa, como eu disse há bocado, porque ela permite ao homem conhecer o mundo onde se encontra e conhecer-se a si próprio. Conhecer-se a si próprio relativamente. Digamos que o Mercúrio não tem capacidade de autoanálise psíquica, não tem. Ele, quando muito, autoanalisa factos, mas ele não tem, o Mercúrio, capacidade de fazer síntese. O Mercúrio identifica-se com a nossa mente inferior, com o nosso hemisfério esquerdo, que é o hemisfério analítico. Portanto, o Mercúrio é a nossa capacidade de analisar a realidade. Analisar e, ao mesmo tempo, estabelecer relações e, ao mesmo tempo, tirar ilações. A chamada tese, antítese, síntese. Mas são sínteses ligadas a processos, eu diria, externos. A chamada síntese interna holística, o Mercúrio não tem como fazer. Isso é o próprio da mente superior, de que eu vos vou já falar também. Portanto, o Mercúrio é a vibração mental que possibilita ao homem receber informação e comunicá-la, como eu disse. Elaborar raciocínios que o referenciam ao fora de si e lhe permitem apreender a dualidade. Portanto, Mercúrio é fundamentalmente um planeta que vem unir os opostos. Ele vem gerir situações antagónicas. Portanto, ele é um planeta e é o único planeta sem polaridade. Ele não tem polaridade porque ele vem estabelecer a relação entre as polaridades. Compreender o que se passa daqui para ali. Não é? Ele é um mensageiro, ele leva a mensagem, ele comunica, ele informa. Mercúrio é a inteligência elementar, a reflexão no cotidiano. Exprime-se pela linguagem escrita e oral, no seu esforço de análise da realidade. Portanto, ele está sempre a analisar, está sempre a tentar perceber o mundo cá fora. Mercúrio leva o homem a nomear as coisas, e nomear as coisas é um ato muito mais importante do que nós podemos imaginar, porque é dar um nome. E quando a gente dá um nome, aquilo passa a existir de outra maneira, o que é também misterioso. A gente diz, sabes quem é? Não, não sei. E alguém diz, é o António, não sei das coisas. Pronto, ele fica localizado. Os digo, esta coisa não sei o que é. As pessoas dizem, não, olha, aquilo é uma pedra. Eu digo, é uma pedra. Ela fica nomeada. Ela de repente passa a existir de uma forma autónoma no mundo. É uma pedra. São pequeninas coisas que a gente não dá muito significado, mas que têm muita importância do ponto de vista da relação da vida e das coisas entre si. Portanto, o poder de nomear, que é um poder divino, é Mercúrio, é a palavra que o pode fazer, dar um nome. E trazer uma coisa do anonimato para a existência, para o facto de já estar separada das outras coisas. Eu, quando percebi isto, achei tão engraçado a importância que é nomear, que é batizar alguém, dar-lhe um nome. O batismo tem isso, eu batizo e aquela pessoa fica aquela pessoa autónoma, com um nome próprio, que tem muito mais importância do que às vezes nós imaginamos, ter um nome que se identifica connosco. Isso é que é interessante, nomes que
que não são muito comuns, porque a pessoa tem mais capacidade de os assimilar e de os tornar pessoais. E há pessoas que não se identificam com o seu nome, foi um nome que não foi bem posto, que não encaixa bem na pessoa e ela vai arranjar outro, ou arranjar um outro nome pequeno. Porquê? Porque aquele nome não integra a vibração que é ela. Os nomes têm que se identificar com as pessoas. Porque eles, de algum modo, apresentam-nas. Mercúrio revela a capacidade de abstração, de interrogação e de raciocínio. O raciocínio é tipicamente mercuriano. Nós achamos que raciocinar é uma coisa muito importante, e é importante, a gente raciocinar, claro que é importante. Mas eu lembro-me, eu sou do tempo em que as pessoas diziam, falava-se em intuição, do tempo em que as pessoas hipervalorizavam a razão e o raciocínio. O século XX foi um século que hipervalorizou tudo o que era racional. E eu atravessei-o com o meu Neptuno em Virgem uma forma muito desconfortável, porque não encontrava espelho para o meu Neptuno, obviamente. E então... Isso agora o que eu ia dizer sobre a razão e o Neptuno, desculpem lá. Mas era para dizer que o Neptuno... Não, que o Mercúrio racionaliza. Isto às vezes acontece-me estes brancos e não tem importância, hoje não me importo, porque sinto que é para as pessoas perceberem que eu não estou a controlar nada e que as coisas, que estou a seguir uma via de pensamento, que se houver uma pequena oscilação, pode ir embora. Portanto, eu estava aqui no Mercúrio. O Mercúrio não manda nada. Pois, o Mercúrio controla, mas no fundo não controla, não é? Mas era para dizer qualquer coisa sobre a mente racional, sobre a arrogância da mente... já sei, sobre a intuição. Então as pessoas diziam naquela altura, quando se falava em intuição, diziam assim, isso é só uma intuição. Com o maior desprezo do mundo. Quer dizer, a intuição era assim uma coisa que não tinha valor, porque o que tinha valor era o raciocínio. Quando na realidade o raciocínio é a mente inferior e a intuição é a mente superior. A intuição é síntese. A intuição é vibração muito mais alta. A intuição é captar de repente a verdade de uma coisa no todo. A intuição é holística. E o Mercúrio raciocina. Não tem nada a ver. Vibra cá embaixo. No entanto, para aquela geração, uma intuição era aquilo. É só uma intuição. Lembro-me também, mais que uma vez, as pessoas dizerem isso. Eu dizia, não, mas é uma intuição. Sim, mas é só uma intuição. Portanto, vejam até que ponto houve uma deformação mental e cultural ligada ao exacerbamento da razão como única fonte de informação e de conhecimento. A sociedade criou uma cultura mercuriana, uma cultura racional, uma cultura que não integra a dimensão oculta do mundo. E depois rebenta por todas as costuras porque a dimensão oculta está lá sempre presente, obviamente. Nem que seja a onda negra em que o mundo está metido. É impressionante. Portanto, Mercúrio liga mentalmente os contrários, é importante perceber isso, capta o significado da sua relação, estabelece pontes entre uma coisa e outra. Isto é Mercúrio. Mercúrio, e aqui é importante agora, Mercúrio, agora vamos, talvez ao mais importante, no sentido que interessa entender melhor. Mercúrio é a mente controladora. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é a mente que ativa em nós projeções, ilusões, expectativas e, inclusivamente, cria problemas, não é? Porquê? Porque o Mercúrio serve a personalidade. O Mercúrio não serve a alma. O Mercúrio acaba em Virgem, é o ponto onde ele é mais alto, mais elevado. Virgem é um signo mercuriano, é um signo extremamente analítico, extremamente crítico, porque querem meter o recibo na bitesca, eles querem perceber o mundo pela razão. Não percebem. Eles querem que o mundo seja perfeito, não é. Para que eles se sintam seguros. E eles têm muita dificuldade em aceitar tudo o que não seja racional. E realmente é um signo muito importante, porque eu costumo dizer que os virgens vêm pôr o mundo em ordem, vêm organizar, vêm sistematizar, vêm produzir, vêm tirar da matéria o máximo proveito. É um signo extremamente útil. Mas ele vem perceber a matéria. O que é importante a gente saber qual é o chão que pisa e o que é isto. Mercúrio eu diria que é uma ferramenta de entendimento do mundo exterior.
A gente faz raciocínios, percebe onde está, para onde é que veio, o que é que está a acontecer. Mas o Mercúrio não entende a realidade interior. Por isso é que as pessoas criaram uma cultura em que percebem muito, uma cultura altamente tecnológica, uma cultura que desenvolveu extremamente toda a espécie de investigações. Mas investigar é saber muito numa direção. Só que essa direção foi ao limite da investigação. E as pessoas não sabem quem são, as pessoas perderam a noção do todo. Perceber uma coisa não é ter consciência. Há uma diferença entre Mercúrio e o Sol. Sol é consciência, Mercúrio é percepção. E eu não posso perceber com a consciência se eu não mergulhar na Lua, ou seja, se eu não mergulhar e não me identificar com os sentimentos e com a realidade inconsciente. Eu ganho consciência quando o Sol ilumina a Lua, não é quando eu percebo a realidade cá fora. Eu não ganho consciência, eu fico a perceber coisas. Mercúrio é um instrumento muito útil. Dá uma inteligência importantíssima para eu me nortear no mundo. Mas ele não me diz quem eu sou. Isto foi o grande equívoco do século XX, é o grande equívoco desta cultura analítica. As pessoas não se entendem a si próprias. No outro dia, não sabem, não têm como. Se elas não forem buscar ciências ocultas, se não forem buscar as grandes tradições sagradas do passado, elas continuam sem saber quem são. E é engraçado, no outro dia convidaram para dar umas aulas na Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, para criar lá uma cadeira de astrologia. Não sei se vai ser ou não, ainda não está. De qualquer maneira, eu não tenho tempo. Eu propus o Zé Augusto ir e eu ir só no princípio, etc. Mas o que eu disse a pessoa que me convidou é: eu não quero que a astrologia apareça como uma matéria de estudo universitária, como qualquer outra disciplina. A astrologia não é uma disciplina. A astrologia é a mãe de todas as ciências, é um saber que suporta toda a realidade. Portanto, ela só pode entrar na universidade pela via do autoconhecimento. Ela é uma linguagem que vem trazer uma grande lacuna na universidade, que é o autoconhecimento. Ela vem propor uma via de autoconhecimento nas universidades. Fantástica, ela tem o seu lugar, mas não como disciplina universitária. Não como uma coisa analítica mais uma. Não é uma análise. A astrologia vai fazer sínteses. E sínteses de uma forma simbólica que a análise não tem como fazer. O símbolo é exatamente aquilo que transcende a análise. O símbolo é aquilo que tem poder de agarrar a realidade como um todo. Por isso é que toda a criatividade é simbólica, por isso é que a pintura é simbólica, porque por isso é que tudo o que apela ao todo e à percepção do todo é simbólico. Cabe no símbolo, porque o símbolo não tem limite. O símbolo tem a dimensão da minha alma, tem a dimensão da minha capacidade de entender, tem a dimensão da minha intuição. Ele é uma direção, ele não tem como ficar fechado num raciocínio. Permitam raciocinar sobre um símbolo, como? Não é possível. Ele transcende tudo isso. E a astrologia é uma linguagem simbólica. Ela fala-nos do Mercúrio e tudo cabe neste Mercúrio, se a gente tentar perceber o que é a mente, não é? Desde que perceba que ele analisa. Então, ele rege a dualidade, ele sempre rege a dualidade, o Mercúrio, e a contradição. Portanto, ele funciona como a mente que analisa os contrários. Por isso é que ele é manipulador também, não é? Portanto, o entendimento resultante da tensão de dois polos, ele entende. Não é? Portanto, ele é a saída dessa tensão, a inteligência que apreende a relação. E agora vamos mostrar um desenhinho que vocês vão perceber muito bem, que é engraçado, que eu estive a refazer ontem à noite, que é... Onde é que eu tenho? Ponteiro. Não sei onde é que está o ponteiro. Pronto, portanto, vocês têm aqui o 1 e o 2. O Kepler dizia que a realidade, que tudo se passava entre o 1 e o 2. O 1 simboliza a unidade, falavam os mestres taoístas, não é? O círculo da perfeição. Houve uma quebra, a quebra produziu o 2, que é a dualidade, e a dualidade nós podemos identificá-la com os universos criados, com a energia, com tudo o que é energia. Portanto, o 1 produziu o 2. E aqui, o que é o Mercúrio? O Mercúrio é o número 3. Porquê? Porque é a capacidade de entender o 1 no 2, de dar significado ao 2, de perceber o que se passa aqui. Portanto, o Mercúrio está sempre a unir contrários. Portanto, nós temos Vênus-Marte, é uma polaridade. Vênus é o amor, Marte é o instinto, é o desejo, é a tensão entre o instinto e o amor. Portanto, dessa polaridade
que é o 1 e o 2, nós temos Mercúrio a tentar perceber os relacionamentos, perceber a tensão entre polos opostos. Aqui temos o Sol e a Lua, que também é uma polaridade. Mercúrio, ele tem capacidade, ele quando raciocina sozinho, ele não chega à unidade, mas ele tem capacidade de analisar o Sol e a Lua. Quando se faz uma análise, o Mercúrio está lá sempre presente. A psicanálise tem uma dimensão mercuriana, obviamente. Agora, o entendimento total da consciência já não é mercuriano, porque já não é analítico, já é a síntese de qualquer coisa que eu dentro de mim elaborei, pela compreensão dos meus medos, das minhas memórias, seja do que for. Portanto, nós temos duas polaridades básicas do eu, por isso é que eu pus aqui o Sol e a Lua, que é a consciência e o inconsciente, e o amor e o desejo. São duas polaridades ativas, digamos, em termos cósmicos, em termos de nós situarmos os planetas no sistema solar e como é que eles interagem em nós. E aí aparece o Mercúrio como elemento de análise e de entendimento dessa relação. Por isso é que este número 3 também se identifica com a inteligência humana, com o poder que o homem tem de analisar. Os animais, eles não verbalizam. Eles já fazem algumas elaborações mercurianas. Eu acho que eles já fazem algumas deduções mercurianas. Não é? Eles sabem que se pegarem numa pedra e acenderem não sei o quê, produzem fogo. Há animais que já fazem isso. Portanto, ou que se pescarem assim, encontram não sei o quê, produzem casas. Há formas muito elaboradas de inteligência de mercuriana, no fundo. Perceber que se eu fizer certas ligações, obtenho certos resultados. Portanto, há já um germen de Mercúrio nos animais, mas obviamente que o ser humano, eu diria que ele levou o Mercúrio, então no século passado, à potência máxima, à exaustão. Ele percebeu tudo o que o Mercúrio podia perceber, é como ao limão, espremam, não dá mais. Pela via racional já não se vai mais longe, já não se vai mais longe, já se foi ao limite de tudo aquilo que a racionalidade abstrata, eu diria, pode entender. Por isso é que estamos a virar, por isso é que estamos a começar a passar para a mente intuitiva, para criar uma nova cultura e uma nova sociedade em que o hemisfério direito já tem poder e capacidade. Portanto, Mercúrio é o pensamento dialético, tese, antítese e síntese. Essa síntese elementar, não a síntese maior, não é totalizante. Portanto, neste sentido, pensar é primeiro dissociar, analisar as partes, para depois elaborar uma síntese própria quando percebe que de algum modo, o que de algum modo as liga. Isso é conhecer, é perceber, é analisar, é o trabalho de laboratório, é o trabalho de investigação, tudo isso é mercuriano. Mercúrio... e onde eu queria chegar também é que é importante dizer isto aqui, é que nós perdemos de tal modo o hábito de meditar e de conviver com a nossa alma e de conviver com a nossa realidade interior, que é o mundo do sentir, e do sentir bem, do sentir-se bem, porque a gente sente-se mal, a gente convive com o lado negativo da alma, que é angústia, intensidade disto e daquilo, preocupação. Esse lado negativo da alma, que é o vazio da alma, que é a lua, a gente convive bem, não, conhece-o a toda a hora. Mas o lado positivo da alma, que é eu estar em paz com a vida e comigo e com a natureza e sentir que estou onde estou e onde devo estar, nós temos que lá chegar, mas de uma maneira geral as pessoas não convivem bem com o lado positivo da alma. E porque não convivem bem com o lado positivo da alma, o que é que faz a personalidade? Ela vai conviver bem com o Mercúrio. O que é que isto quer dizer? Nós julgamos, quando eu digo nós, diz as pessoas, antes de fazerem esse processo de descoberta interior, elas identificam-se com a mente inferior. Elas julgam que são aquilo que elas pensam. Eu faço terapias há 10 anos, terapias de regressão, e comecei-me a perceber disso, que o grande equívoco é que as pessoas julgam que são o que elas pensam. E nós não somos o que pensamos, nós somos muito mais. Nós somos uma alma que sente e uma alma que tem como projeto unir a terra ao céu a partir da energia do coração, a partir da consciência de si como um todo. É muito mais do que pensar. Do que pensar que eu tenho uma preocupação, tenho que pagar a conta, tenho que ir para aí, tenho que fazer não sei o quê. Isto é o Mercúrio. E o que é que o Mercúrio faz? O Mercúrio, uma vez, ouvi digo isto muitas vezes, mas é engraçado, li uma cassete de uma senhora que canalizava, não sei onde, lá no Canadá, e eu vi umas cassetes que me trouxeram e que tinham coisas interessantes. E ela dizia, a propósito do Mercúrio,
lá quando estava lá na canalização, c'est le valet qui se prend par le maître, ou seja, é o empregado que julga que é patrão. E eu achei aquilo fantástico. A mente inferior é o nosso empregado, é a nossa forma de perceber o mundo exterior e toma conta de nós. E nós estamos ali completamente dominados por aquela mente inferior que nos cria medos, que nos cria preocupações, que nos cria expectativas e nós, o nosso astral, a nossa carga emocional imatura, vive ali na mão daquele Mercúrio que nos domina completamente. É impressionante até a gente perceber isto. O que é extraordinário é quando a gente percebe que ele não somos nós temos uma alma que pode mandar nele e que diz assim, agora não me vais meter medo porque eu não deixo, tu não me vais assustar. Agora põe-te aí, anda cá, vem ter comigo e começa a chamar a luz branca para o meu coração porque eu quero é respirar a luz branca, anda cá. Ele fica logo dócil, chama logo a luz branca, fica ali quietinho a servir a alma, tranquilo. Mas a gente tem que perceber que não é ele que manda. Se eu estou preocupada, eu posso dizer a mim própria, eu não me deixo preocupar. Preocupar é ocupar antes de tempo. Se há uma situação que me mete medo, mas que eu não posso resolver, eu não vou preocupar-me, eu vou esperar até poder resolver. E vou tentar estar em paz, e vou tentar estar tranquila e começar a olhar para as coisas bem, sem estar aterrorizada, porque daqui a 3 dias há uma coisa que me preocupa e que eu não posso resolver antes de 3 dias. Isto é Mercúrio. Se eu chegar lá e diz, tu não me vais preocupar. Eu fiz isso comigo. Quando eu percebi isto, eu fiz testes comigo. De coisas que me assustavam e eu disse ao Mercúrio, não me vais assustar porque eu não deixo. E ele não assustou. Mas é que não assustou mesmo. Eu disse, não vou perder uma noite por causa de uma situação que ainda por cima não era feita por mim, tinha sido uma situação que me veio parar acima e não era minha e que me poderia produzir alguma ou bastante inquietação. Eu disse, não deixo. Eu estou em paz, conquistei a minha paz e não vou deixar que isto me incomode. E não incomodou. E na realidade tentei resolver, obviamente. Uma coisa é tentar resolver uma coisa que temos que resolver. Mas não deixar que o medo domine, porque quem usa o medo para manipular as circunstâncias é o Mercúrio. Não é a nossa alma. A nossa alma não tem medo, a nossa alma está à espera que a gente vá lá pacificar-se. Quando nós percebemos isto, é fantástico. Isto que eu estou a dizer é uma chave, mas uma chave mesmo para o nosso bem-estar interior. É como se eu estivesse a revelar um segredo incrível. Porque ele funciona. A gente diz ao Mercúrio, parou, não me vais assustar. Quando ele começa a criar expectativas, sabem o que é que isso significa? Eu tenho Mercúrio em Escorpião, Trígono a Plutão na casa 5 e tenho um poder de ir muito fundo na análise das coisas. É o tal Mercúrio, não é? Mas que está ligado a Plutão em Escorpião, vai lá ao fundo do que ele pode ir, não é? E percebe o que ele percebe. Mas não é ele que percebe, é o Plutão e o Escorpião que o levam a essa dimensão. E eu percebi uma coisa, é que a expectativa, quando a gente espera muito ansiosamente uma coisa, é porque em vez do Mercúrio se unir ao coração, porque a gente só ganha consciência quando a mente se une ao coração, que é a vida da alma, o que é que as pessoas fazem? Trazem o coração para a cabeça. Então, tudo o que é emocional vai para o mental. E o mental começa a ferver emocionalmente e começa a projetar muitas cargas emocionais no futuro. Isso é uma expectativa. É o mental ligado ao emocional que, em vez de estar no presente, está no futuro. O que é que acontece? O futuro não existe. O futuro, como dizem os mestres, é a sequência de um eterno presente. Portanto, sempre que eu faço isso, eu estou na ilusão. Estou à espera de uma coisa que não está lá. E então o que é que acontece? A minha alma, que está ali para me proteger e para me fazer perceber onde é que eu me engano e faz-me perceber porque me faz sentir mal, lá está, é a tal lua que me faz sentir mal, que é o vazio da alma, eu começo a ter ansiedade. Eu descobri que a ansiedade é a alma a lançar-nos SOS, a dizer onde é que tu vais que eu não te acompanho. A ansiedade é eu querer profundamente uma coisa que não está lá, eu querer acelerar um futuro que não está lá. E é a alma que faz isso, porquê? Porque ela não está no futuro. E porquê é que a alma não está no futuro? Porque a alma vive no eterno presente. A alma vive numa dimensão atemporal. A dimensão da alma é eterna. Ela vive na eternidade. Por isso é que quando nós estamos em meditação, saímos do espaço-tempo, da dualidade do tempo. Por isso é que quando nós estamos num estado de amor e de entrega amorosa, nós saímos do tempo. Estamos no tempo da alma. Quando eu estou a dar uma consulta, por isso porque é que eu me atraso tanto? Porque quando eu entro numa consulta ou numa terapia, acabou, eu estou no tempo da alma e não há relógios, é o tempo que for. E é verdade, depois eles fazem-me acabar quando eu tenho que acabar, mas eu não controlo, eu não
Nunca olho para um relógio quando faço uma terapia, a menos que me pressionem cá de fora. Ainda hoje me pressionaram para acabar uma coisa e eu acabei. Mas eu, por mim, nunca controlo, porque eu sei que o tempo em que eu estou, a dimensão em que eu estou a intuir e a captar as coisas, não tem a ver com relógios. É o eterno presente. Eu estou no eterno presente ali. Que pode durar o tempo que durar, o tempo que for necessário. Vocês sabem o que isso é, porque toda a gente já teve experiências de sair do tempo, de estar em momentos parece que o tempo parou e que nós estamos noutra. Isso é o tempo da alma. Por isso, quando a mente nos projeta num futuro que não existe, sobretudo quando projeta cargas emocionais nesse futuro, vem imediatamente a ansiedade, porque é a alma a dizer: eu não estou lá, para onde é que tu vais que eu não te posso acompanhar? A alma não vai para o futuro, não tem como. E já agora conto uma história, eu conto muitas vezes estas coisas, as histórias, porque isto tudo vai tudo parar ao mesmo sítio. Que contava o padre António Vieira, dos índios do Brasil, que uma vez lhe disseram: nós íamos a correr muito, parámos, voltámos atrás para ir buscar a alma que não podia acompanhar-nos. Eles sabiam que a alma não acompanha quando se corre demais, não é? É incrível esta história. Portanto, isto para explicar o que é o Mercúrio. Não quer dizer que eu não gosto dele, eu tenho um Mercúrio fantástico, estou a ser super injusta com a criação porque me deu um Mercúrio lindíssimo. Se calhar eu não estava aqui se não tivesse o meu Mercúrio cheio de trinos para tudo que é sítio. Mas na realidade ele não é a vida maior. Ele não é a consciência. Ele é uma capacidade de entender. As pessoas podem ser brilhantes intelectualmente e terem estados emocionais, o que é de uma criança de 10 anos de idade. Porque não cresceram ao nível das emoções. E não é o Mercúrio que as faz crescer. De resto, quase todos os intelectuais da nossa praça, muitos são assim, pessoas brilhantes, fantásticas, e vejam, têm vidas desgraçadas do ponto de vista emocional, do ponto de vista sexual, do ponto de vista amoroso. Porquê? Porque não cresceram, porque mantiveram-se imaturas, infantis, retardadas emocionalmente e por aí fora. Crescer é doloroso, implica autoanálise, autocrítica, atenção, implica procura de verdade, implica querer a verdade. Mas se a gente não crescer a todos os níveis, não ganha consciência. A consciência não se ganha com o Mercúrio. Ganha-se entendimento de certas coisas, ganha-se conhecimento de muitas coisas. Não se ganha consciência. A sabedoria corresponde à vibração do Sol e não de Mercúrio. A sabedoria vem do entendimento da experiência como um todo. Ou seja, quando o pensar-se e o não sentir é uma percepção global. Eu vou-vos dizer outra vez, eu digo muitas vezes, mas é mais uma, a definição da alma que eu gosto de ensinar. A alma é isso que nós sente e o espírito é isso que nós sabe. E nós temos que unir o pensar ao sentir para poder saber. Ou seja, quando a gente percebe porque sente, então a gente aí está inteiro. Então a gente aí, nem que venha ao Papa dizer o contrário, a gente aí sabe. A gente viveu a experiência, a gente sentiu, a gente percebeu porque viveu a experiência, a gente sabe. Isso chama-se consciência. É muito diferente de pensar apenas em elaborar raciocínios em função de ideias. Um ser individualizado, nós caminhamos para o melhor, para a síntese das nossas energias, para a nossa individuação. É um ser indivíduo, é um ser uno. Um ser individualizado é um ser consciente. É um ser que chegou lá pela compreensão do seu processo, pela compreensão das suas experiências de vida, pelo entendimento e pelo significado que soube dar àquilo que lhe foi acontecendo. Esse é um ser individualizado. E esses seres contribuem para a evolução do mundo. Esses seres são, digamos, estão na ponta de toda a evolução, são as pessoas que podem levar as outras a encontrarem-se. E a acelerar também os seus processos, os processos das outras, porque o caminho é o mesmo, não é? Cada um faz à sua maneira, mas todos vimos das trevas para a luz, todos vimos do inconsciente para a consciência, todos vimos da noite dos tempos irracionais para dias luminosos de entendimento e de percepção e de unidade. Portanto, o caminho é o mesmo. Mas uns
estão em patamares de percepção mais altos. E esses, obviamente, que dinamizam os outros para lá chegar. Foi sempre assim. Desde todos os tempos. Agora, isto é um símbolo de Mercúrio, que é bonito, que vocês conhecem das farmácias, não é que é, agora não me lembro do nome que isto tem, mas devia saber. Caduceu, né? Caduceu, exatamente. Isto simboliza as correntes energéticas que vêm da base da coluna, o Ida e o Pingala, são duas correntes que se unem lá em cima, que circulam à roda da coluna e que produzem a luz na mente. Portanto, a luz é produzida pela ligação destas duas energias, digamos, que vêm da base da coluna. Agora vamos à mente supraconsciente. Acho que o Mercúrio ficou bem entendido. Eu vou voltar a falar esta mente quando vos falar do planeta Urano, mas até lá vamos começar já, porque acho que esta aula eu gosto de a falar de uma forma mais globalizante, ou seja, para que vocês possam perceber. Eu acho que só se percebe uma coisa pelo seu contrário. Se eu falar da mente supraconsciente, vocês percebem melhor o que é a mente inferior, não é? Bom, e vice-versa. A mente supraconsciente é a mente cósmica ou inteligência do universo. Ou mente divina, como lhes quiser chamar. Pode ser apreendida pela mente individual. O homem criativo individualizado é o veículo da sua expressão. Esta mente vibra numa oitava acima da mente racional. É o que vulgarmente se chama intuição. Portanto, esta mente nós podemos identificá-la com as ondinhas do signo de Aquário. Aquelas ondinhas significam alta frequência. E elas simbolizam exatamente a mente uraniana. Urano rege o Aquário. Simbolizam a mente superior, simbolizam o hemisfério direito. Temos Urano, o planeta da mente superior. E na astrologia temos aqui o estudo das capacidades cognitivas. Isto é um trabalho que me foi trazido de uma universidade americana, que não tinha nada de astrológico, mas que fez este trabalho e que tem a ver exatamente com o estudo dos hemisférios, portanto o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, o hemisfério de análise, tempo, abstração, causa, etc. O outro hemisfério que é o espaço, a síntese, a concretização, portanto o subjetivo. Não interessa ver agora estarmos aqui nisto, mas para perceberem que há realmente já um estudo feito e bem feito e profundo sobre os dois tipos de mente e feito a nível universitário. Não é? Isto é um desenho que eu fiz para mostrar a mesma coisa, meti lá aquilo, encaixei aquilo aqui naquele desenho, para depois mostrar que a síntese dos dois hemisférios é o que nós chamamos a terceira visão, normalmente. O terceiro olho, a terceira visão, o sexto chakra. Este sexto chakra é a síntese dos hemisférios. Nós podemos identificar com o planeta Quiron. Com o planeta Quiron, que é exatamente o planeta que une o visível ao invisível, que une a dimensão oculta à dimensão material. Quiron tem esse poder de interligar os mundos. Ele identifica-se com o arco-íris, que liga, é a ponte que liga o céu à terra. Portanto, é suposto que o homem do futuro, eu já li isto não sei onde, achei bonito, que vai desenvolver profundamente os dois hemisférios e vai, sobretudo, desenvolver a síntese dos hemisférios. Quando a gente desenvolve muito o hemisfério direito, isso não é negativo. O facto do século XX ter levado o hemisfério direito ao máximo da sua expressão ou da sua capacidade é fantástico. Representa um salto qualitativo na história da humanidade incrível. Vocês vão para o Oriente e os orientais não atingiram níveis de percepção racional e mercuriana como o Ocidente atingiu. Fantástico. Poder de análise, de entendimento. Portanto, eu não estou a dizer que é negativo. Eu estou a dizer é que eles atingiram isso pela negação e a recusa do hemisfério direito. Isso é que é negativo. Não é desenvolver o hemisfério esquerdo. É fantástico desenvolver o hemisfério esquerdo.
Vocês veem um país muito racional e que se desenvolveu muito a mente neste sentido. Eu vivi lá 6 anos, posso falar disso, que é a França. Os franceses são extremamente mentais e racionais e são brilhantes a pensar. Eles têm um estudo, sobretudo ao nível superior do liceu. Eles fazem trabalhos com a mente incríveis para dialogar, para expor, para apresentar, para raciocinar. São realmente umas máquinas de pensamento. Também lhes falta muita dimensão interior, obviamente. Mas desenvolveram extraordinariamente o hemisfério esquerdo. Agora, o direito ficou na prateleira. Porquê? Porque as pessoas decidiram que eram materialistas e, por isso, simplesmente negaram a dimensão maior de si próprias. Eu costumo dizer, e vou repetir outra vez, que é uma imagem que eu gosto de repetir, talvez porque está muito ligada a toda a minha vida, não é? Eu costumo dizer que o homem do século XX é o homem mais solitário do mundo, porque virou as costas ao universo que é ele próprio. Ele é um microcosmos, ele é um microsistema num macrosistema e por isso simplesmente ele não sabe isso e não quer saber isso e nega isso. Então ele fica só com os seus desejos, só com as suas memórias redutoras, só com os seus inconscientes mal entendidos, só com as suas ambições, só com os seus medos, só com as suas projeções que lhe fazem passar por todas as desilusões possíveis. É terrível. Agora, ele teve que passar por aí. Para quê? Para exatamente perceber onde é que ele chega sozinho. Foi a grande experiência do ser humano sozinho. Sem o apoio do divino, sem o apoio do sagrado, sem o apoio do hemisfério direito, sem o apoio de nada que não seja ele próprio perdido no mundo onde é que chegou. Ao mundo onde nós estamos. Ele tinha que lá chegar. Para quê? Para poder, como nós podemos agora, denunciar esse mundo. Perceber que não é por aí. Que não é dessa maneira. Que nunca mais vai haver um século XX na história da humanidade. Eu nunca disse isto assim, mas dá-me uma alegria dizer. Foi hoje, pronto. Está dito, já está no éter, plasmado no éter. E dizer isto não é reduzir o século XX. É dizer que realmente já não vai ser mais necessário os homens explorarem a mente racional, porque já a exploraram, já está feito. Esse filme está feito, está entendido. Agora vamos abrir para a mente superior, vamos abrir para a mente holística, vamos abrir para a mente intuitiva, vamos abrir para tudo aquilo que nos acorda memórias da nossa supraconsciência e da nossa alma. E aí sim vamos começar a ser pessoas inteiras, individualizadas, únicas e ao mesmo tempo conscientes da nossa fraternidade e da nossa dimensão universal. Temos aqui, portanto, a terceira visão, lá está, gosto muito desta imagem porque tem um cristal e o cristal capta, é realmente a matéria que capta a luz, não é? As vibrações mais altas, portanto, identifica-se com a luz naquele ponto, na terceira visão. E agora isto, vou ver o que é. A frequência de vibração irradiada pela mente de cada um traz à existência formas mentais. As ideias são estruturas vibracionais, isto é da Alice Bailey, e que é já ensinamento esotérico. Mas eu gosto muito de trazer estes ensinamentos para as aulas, porque cada vez mais sinto que elas ganham dimensão quando eu trago todo este conhecimento, no fundo. As ideias são estruturas vibracionais que nós criamos no espaço. Estas formas são igualmente ondas energéticas. Uma ideia produz determinadas ondas de frequência e vibração subtil e imaterial, agem no universo. As ideias têm um potencial ativo, atuante e transformador. Temos aqui as ideias, as vibrações todas das ideias à roda da nossa mente. E agora, eu gosto muito desta frase, cada verbalização desnecessária reforça o passado e condiciona o futuro. As palavras inúteis atrasam a evolução, como as palavras úteis a podem acelerar. Isto é muito bonito e chegou à altura de vos ler um textozinho do Nuno Michaels, que é professor nesta casa do quarto ano, do quinto ano, e que foi meu aluno, e que tem um texto sobre as palavras e que me deu para ler a semana passada, e eu achei que fazia sentido eu pôr aqui e ler um bocadinho deste texto, porque tem tudo a ver com isto. É só um bocadinho que eu vos vou ler. E, no entanto, as palavras podem fazer a diferença entre a miséria e a glória. As palavras construíram pactos,
destruíram impérios, conspiraram na sombra contra os agentes da história. As palavras ofendem, defendem, suspiram, criam o universo. Abrem corações, exorcizam medos, revigoram, formam versos. As palavras entrechocam-se e desfazem-se no silêncio, e doem, e salvam, e curam. Têm tanto poder que ficaríamos paralisados, soterrados, se assumíssemos a responsabilidade pelos seus usos indiscriminados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós falamos demais e falamos muitas vezes coisas inúteis. E essas coisas inúteis vão poluir o éter de ruído sonoro, de ruído mental. É como se fossem nuvens oxidadas, nuvens de coisas irrespiráveis que ficam no éter. As escritas, as maldizências, as intrigas, as conversas. As pessoas pensam que isso não tem repercussão. Na realidade tem a maior repercussão, porque vibram no éter e pela lei da ressonância a pessoa vai apanhar com tudo em cima mais tarde ou mais cedo. Qualquer pensamento, lembrem-se da lei do karma que diz, qualquer pensamento, qualquer ação produz uma reação de idêntica qualidade nesta ou noutra vida. E essa ação ou reação pode ser mental, pode ser física, pode ser emocional. Qualquer ação, qualquer coisa que eu produza no éter, em termos vibratórios, é-me devolvida. E todos os pensamentos inúteis são-me devolvidos. Eles formam uma espécie de zumbido à volta da minha cabeça, que me impedem de pensar, que me impedem de meditar, que me impedem de me conhecer, que criam obscuridade total da minha relação com o mundo. Não é em vão que eu penso coisas fúteis. Não é em vão que eu digo coisas fúteis. Se nós tivéssemos a consciência, como diz o Nuno, da importância que é as coisas que nós dizemos que não são nada, no fundo usar o Mercúrio para verbalizar ignorância, para verbalizar mentira, para verbalizar... A mentira é uma coisa terrível. A chamada mentirazinha é uma mentirazinha. Uma mentirazinha está-se a distorcer a realidade. Está-se a perverter no plano mental a realidade. Está-se a criar confusão no mundo. O mundo já é confuso. Uma mentira vai criar mais confusão. E confusão que é uma bola de neve que vai gerar... Não sabemos para onde mais confusão. É terrível. Quando a gente começa a perceber a força da palavra, a força da mente, o poder que as palavras têm, o poder que as estruturas mentais criam à nossa volta. Elas criam armaduras. As pessoas, por exemplo, criticam outras e depois não percebem porque é que as outras não vêm ter com elas. Obviamente que as outras não sabem, não ouviram o que elas disseram. Mas a estrutura mental negra que a outra criou com a sua crítica é uma armadura que impede a outra de se aproximar completamente. Que se calhar era o que aquela que critica gostaria que a outra viesse ter com ela, mas não vem, porque a armadura mental está lá a impedir o contacto. Porque o mundo oculto é tão real e tão poderoso, ou mais poderoso, que o mundo visível. Nós vivemos em plena magia. O sétimo raio é o raio da magia branca, é o raio da magia, da liberdade, da cerimonial. Portanto, é o raio que está a baixar no planeta, para que as pessoas saibam usar a energia da maneira mais luminosa, mais curativa, mais produtiva, mais capaz de subir a frequência vibratória do mundo. Porque se o não fizermos, nós estamos a ser magos negros. Ainda por cima, inconscientes. É mais grave. Porque estamos a usar a energia, a manipular a energia para criar onda negra. E depois não percebemos porque é que não somos felizes. Dizemos, ai, tudo me acontece tão mal, tudo me... Puder não há de acontecer. Eu às vezes olho para as pessoas e penso, como é que elas podem ser felizes, estes seres humanos, a pensar desta maneira e a dizer aquelas coisas? Como é que elas imaginam que a vida lhes vai devolver felicidade e bem-estar? Não é possível. Porque elas criam onda negra à sua volta. E a palavra é poderosíssima nesse sentido. E a mente é poderosíssima nesse sentido. Portanto, vamos repetir o que eu disse há bocadinho, não é demais. Cada verbalização desnecessária reforça o passado e condiciona o futuro. Palavras inúteis atrasam a evolução, como as palavras úteis as podem acelerar. A palavra é algo que une ou desune, tem poder destrutivo ou unificador.
Eu gostaria que vocês, um segundo, fechassem os olhos e repetissem mentalmente esta frase. E agora vou-vos dar 3 atributos da palavra que fui buscar a um dos livros da Alice Bailey, que são as regras da magia branca. Um dos livros da Alice Bailey, que é o Tratado de Magia Branca. E eu, quando encontrei estes atributos, achei lindíssimos, achei fantásticos. Até dei uma conferência sobre este texto dela, que está traduzido numa cassetezinha que se chama O Som, a Palavra Sagrada. Que vocês depois, se quiserem desenvolver mais, podem adquirir aí na loja. É apenas o som. Apenas. O som é o grande intermediário cósmico. Isto é o que diz Alice Bailey. Portanto, isto são os atributos da palavra, não é? Portanto, o primeiro atributo é o som. A palavra é qualquer coisa que se ouve. É o grande intermediário cósmico. O som põe em relação, é algo que soa e que ressoa. Porque quando há um som, é qualquer coisa que vai daqui para ali, não é? Eu digo uma palavra, vocês ouvem, ela vai daqui para ali. Portanto, temos o som, é o grande intermediário cósmico, e agora a seguir temos a luz. A luz, portanto, a palavra tem som, a palavra tem luz. A luz é a palavra quando exprime a verdade e é reveladora de significado. Portanto, a intenção, digamos, oculta, se quiserem, a intenção divina da palavra é exprimir significado. O que é que isto quer dizer? Revelar a verdade do mundo. A palavra existe para comunicar a verdade. Sempre, por isso é que a mentira é horrível. A mentira é o contrário. É a palavra das trevas. É a palavra que não comunica a verdade, que distorce a verdade. E que comunica o erro, comunica o que não é verdade. Portanto, a palavra, quando exprime a verdade, é reveladora de significado, porque a verdade vai nos fazer perceber o sentido da vida. E a palavra está ali para exatamente nos levar a essa compreensão. É mistério, é fantástico. É o tal verbo que é Deus. Portanto, e é nessa altura que ela se torna o verbo. A palavra só se torna o verbo quando ela é portadora de luz, quando ela é portadora de verdade. E vejam o que a gente faz com as palavras. Fala demais, diz coisas que não interessa nada, põe-se a descrever coisas que não vale a pena. É incrível como as pessoas usam as palavras. Agora, a luz é a verdade que a palavra revela. A palavra é portadora de vida. Vida no sentido de levar luz, de levar consciência. E agora vimos uma coisa muito importante, a vibração da palavra. O som vibra na forma, num instrumento, nas cordas vocais. Portanto, nós temos o som, temos a luz da palavra, que é o significado, o que ela diz, e depois temos a vibração. Elas vibram em algo físico, neste caso, ou num piano, se eu tocar, ou numa viola, ou nas cordas vocais que exprimem a minha voz, não é? E depois temos, finalmente, algo extremamente importante na palavra, que as pessoas não têm noção. Eu lembro-me quando li isto, fiquei fascinada com o que ela disse aqui, porque faz todo sentido, que é o timbre da palavra, ou seja, o timbre da voz. A qualidade da vibração do som produz o timbre. O timbre da palavra revela o nível de unificação interior de quem a exprime. O que é que isto quer dizer? Que nós, se tivermos o coração bloqueado e falarmos com a mente dissociada do coração a partir do plexo solar, nós falamos assim daqui a 99% desta vida as pessoas falam assim. Eu ouço uma voz e sei que a pessoa não tem o coração aberto. Eu vejo na televisão certas pessoas a falar e elas denunciam-se assim para é assim. Ora, o timbre da palavra revela, eu diria, o medo que não deixa a alma vulnerabilizar-se e expor-se. Digamos, para que a palavra possa ter um timbre amoroso,
ou seja, um timbre que revela o coração e que revela a alma da pessoa, a pessoa tem que estar exposta. Eu, enquanto não tive coragem para me expor, eu não dava aulas a ninguém, porque eu não era capaz de abrir a boca. Graças a Deus a vida já me impediu de falar coisas mentais. Porque enquanto era mental eu pintava, mas não falava. Porquê? Porque na realidade nós só tocamos na alma dos outros e tocamos no coração dos outros e produzimos este silêncio que se ouve nesta sala quando nós falamos com a alma, ou seja, quando não há medo, quando a palavra já nasce da entrega interior, nasce da alma. Então o timbre da palavra, ela entra diretamente pelo coração. Isto disse Alice Bailey. Quando eu falo com a mente sem o coração, a palavra entra pelo plexo solar, eu percebo-a com a mente, sei lá, pensar os professores de liceu, os professores, estas pessoas que ensinam coisas que se pensam, só que ensinam disciplinas sem alma e sem amor. Não é que todas as disciplinas podem ter alma e amor, mas as pessoas é que não têm alma e amor para as ensinar, é outra conversa. Portanto, que ensinam disciplinas sem alma e amor, pode-se pôr alma e amor a explicar como é que se planta uma batata e estarmos ali a revelar o universo a alguém. Não é isso. Não é as disciplinas que somos nós, são as pessoas que reduzem o seu potencial amoroso quando falam apenas com a mente. E então essa vibração, esse timbre de voz não unifica. A mente não tem poder de unir. É uma frase que eu ensino assim há não sei quantos anos e que percebi nesta altura. A mente sozinha não une as almas, não une corações a corações. As pessoas ouvem coisas fantásticas, mas não se religam. Quando nós falamos com a alma, quando nós falamos com o timbre que revela a alma, as pessoas apanham-se. Eu sei, por experiência. As pessoas às vezes dizem que nas minhas cassetes que a minha voz, que adormecem, que estão muito angustiadas ou cansadas, põem ali as cassetes e adormecem. É o maior elogio que elas me podem fazer. Quer dizer que a minha vibração, a vibração da minha voz, o timbre da minha voz, as tranquiliza. E este timbre, não foi sempre assim que eu tive este timbre. Eu tinha uma voz, uma vez ouvi-me gravada não sei quando, fiquei horrorizada. Minha voz é absolutamente mental. Este timbre é trabalho interior. E se eu por qualquer razão me zangar ou me irritar, perco logo, subo logo um decibel, como eu digo, perco logo esta vibração. Claro que também a recupero facilmente, porque já percebi como é e não quero vibrar noutra altura de voz. Mas às vezes foge-me a voz, porque eu me irrito, ou porque eu me zango, ou porque eu me assusto. Muda logo a vibração, muda logo o timbre, sai logo do coração, sai logo do coração. Vai logo para aqui, para o plexo solar. As discussões são conversas de plexo solar, são egos contra egos, não há coração ali nenhum, não há timbre nenhum de alma nas discussões, por isso é que a gente tem que tentar não discutir. Esta coisa da discussão nasce a luz é mentira, não nasce luz nenhuma, discussão nenhuma. Porque a discussão é uma competição de personalidades. A luz nasce da receptividade ao que cada um ouve e partilha, mas isso é coração. Isso não é discussão. Uma vez disse na televisão, o primeiro grande teste da televisão foi em 86, em janeiro de 86. Aqui havia um célebre programa que dizia concorda ou talvez não. Era um programa em que as pessoas discutiam tudo. Não acharam nada melhor que chamar-me lá, depois de eu ter vindo do Brasil e ter aberto o coração e disse, bem, eu estou disponível, eu agora, se me chamarem vou, foi logo o teste que eu apanhei em cima. Terrível. E um senhor que ia lá e disse-me a rapariga que me estava a arranjar, olha, prepare-se que ele diz, eu venho para arrasar. E eu era a primeira vez que lá ia. E eu lembro-me que a primeira coisa que eu disse foi, eu não venho discutir. E lembrei-me de uma frase do Rainer Maria Rilke, das Cartas a um Poeta, em que ele diz, sobre a ironia, diz, nas áreas mais profundas do ser, a ironia não chega. E eu fiz o paralelismo e disse, nas áreas mais profundas do ser, a discussão não chega. Portanto, eu não venho discutir. Eu venho partilhar, se vocês querem, saber alguma coisa da minha experiência, mas não venho discutir. E foi assim, não discuti nada. Eles diziam as coisas mais inacreditáveis, eu ficava calada, depois comecei a ficar cheia de segurança, porque percebi que eles não sabiam a palavra da astrologia, que diziam coisas que não tinham a ver com nada, e comecei depois a dizer sobre o que eles diziam, o que eu tinha para dizer, mas não peguei em nada do que eles disseram, não tinha para onde pegar, nada. E nada, discussão, Deus me livre, discutir, baixar o nível daquela discussão, eu não estava ali para isso.
Nunca estive. Uma vez na televisão fui lá, fiquei quase todo o tempo completamente calada, porque eu não ia abrir a boca para falar naquela dimensão. Percebe? Portanto, percebam isso, percebam o que é a vibração, o timbre da voz. E agora vou repetir. E estejam atentas aos timbres das pessoas e ao vosso próprio timbre. E percebam que ele pode mudar. Se vocês falarem com a alma, o timbre muda. Eu costumo dizer que as pessoas falam com as tripas, falam com a totalidade do ser, falem porque sentem. Quando a gente fala porque sente, mas está em paz, se a gente fala angustiada ou irritada, não sei o quê, o timbre também não vai lá para cima. Mas se a gente sente e está em paz, a vibração vem de outro nível de percepção e de consciência e as pessoas recebem como um imã pelo coração. O timbre da palavra revela o nível de unificação interior de quem a exprime. E hoje em dia toda a gente já fala de tudo, e fala-se de amor, e fala-se de terapias, e fala-se disto, e fala-se daquilo. Quando alguém quer vir fazer, alguém que eu não conheço e que pede para fazer aqui uma conferência, normalmente eu peço para ver a pessoa, para a ouvir, para sentir o timbre da voz dela. Não é o que ela diz, porque as pessoas dizem as mesmas coisas, mais ou menos, ou já tudo fala de amor, as coisas já são normalmente corretas, o que se diz. O importante não é o que a pessoa diz, é a maneira, a vibração com que ela diz. Para ver se ela está lá, no sítio certo que lhe permite dizer aquilo que ela diz. Isto já são coisas mais subtis, mas eu tenho muito prazer em passá-las porque é a minha experiência que eu vos estou a comunicar. Agora, a palavra equívoca, a palavra que não exprime a verdade, toda a mentira, acrescenta névoa, ilusão e ignorância à dor do mundo. Eu, nas minhas terapias de regressão, às vezes faço as pessoas repetir 3 vezes, 5 vezes uma coisa para aquilo ficar. Eu agora estava aqui a sempre repetir isto, não sei quantas vezes. Isto é muito importante, mas vou repetir só uma. A palavra equívoca, a palavra que não exprime a verdade, toda a mentira, acrescenta névoa, ilusão e ignorância à dor do mundo. E agora, para acabar, vou-vos dar outras regras do trabalho mágico. Eu fiz uma síntese de algumas que eu acho muito bonitas, escritas pelo mestre Svalkul e que vos deixo como homenagem ao mestre Svalkul e à Alice Bailey e à verdade de alguns seres que souberam trazê-la a este mundo. Visualiza o mundo do pensamento e separa o falso do verdadeiro. Aprende o significado da ilusão. No meio dela, localiza o fio doirado da verdade. Concentra-te no princípio do pensamento e torna-te mestre do teu mundo mental. Antes que um pensamento de forma seja construído por ti, visualiza o seu propósito, assegura-te do objetivo e verifica o motivo. Limpa a atmosfera do teu pensamento, cerra as portas do pensamento ao ódio e à dor, ao medo, ao ciúme e ao baixo desejo. Observa a tua aura, ó viajante no caminho. Fica atento e olha para o alto. As tuas palavras indicam o teu pensamento. A estas presta atenção. As palavras vãs produzirão cada uma o seu efeito. Não se poderá impedir, retardar, por muito tempo, que se pague o seu preço. As palavras egoístas emitidas com forte intento constroem uma parede de separação, foi o que eu expliquei há bocado. Leva muito tempo para quebrar essa parede. As palavras críticas, a fala cruel que arruína aqueles que sentem a sua pronúncia, a maldicência, estas palavras matam os vibrantes impulsos da alma. Cortam pela raiz a vida e assim trazem a morte. As palavras críticas, quando registadas como mentiras, fortalecem o mundo ilusório onde vive o orador e retardam a sua libertação. Esta também é boa, também posso ser outra vez. As palavras críticas, quando registadas como mentiras, fortalecem o mundo ilusório onde vive o orador e retardam a sua libertação. As palavras, se pronunciadas com a intenção de ferir, de destruir, elas retornarão para quem as pronunciou e a ele destruirão. Os pensamentos vãos e egoístas
se transformados em palavras, produzem uma prisão que envenena todas as fontes da vida. Levam à enfermidade e causam desastre e atraso. Portanto, sê doce e bondoso como és capaz. Mantém o silêncio e deixa a luz penetrar. Não lamentes o teu destino. Fala da alma, amplia o plano. Esquece de ti, construindo para o mundo. Assim é a lei da alma. Assim pode a lei do amor penetrar nesse mundo. Estas simples regras estabelecerão corretas fundações para o desenvolvimento do trabalho mágico e tornarão o corpo mental tão raro e tão poderoso que o motivo correto controlará e o verdadeiro trabalho na construção será possível. Tratado de Magia Branca, Alice Bailey, inspirada, como vocês sabem, pelo mestre Svalko. Obrigada.